A mulher, depois de ter sido assassina, desvendou o próprio caso. Se você acredita em histórias paranormais ou não, ficará no mínimo intrigado com essa história real, que parece mais coisa de filme. Eu sou a Márcia Gândara e esse é o Relatos Sombrios. Teresita Baza era uma filipina de 48 anos que já morava nos Estados Unidos, em Chicago, há muito tempo. Era fisioterapeuta em um hospital local e era conhecida por ser muito discreta e educada. No fatídico dia 21 de fevereiro de 1977, Teresita Baza recebeu a ligação de uma colega de trabalho com quem ficou por meia hora ao telefone. Teresita falou que teria que desligar porque estaria esperando uma visita masculina, mas não mencionou o nome desse homem. Cerca de uma hora depois, os vizinhos sentiram um forte cheiro de queimado vindo do apartamento da Teresita e chamaram os bombeiros. Eles logo chegaram e ficaram chocados com o que eles viram. Eles viram o corpo da Teresita embaixo de um colchão em chamas. Mas não foi só isso. E antes de eu continuar essa história sinistra, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma história nova. É bem importante para o canal que está começando, esse engajamento inicial é para que eu continue vindo aqui contando outros casos. Continuando, os bombeiros ficaram ainda mais perplexos ao descobrirem uma faca cravada no peito de Isabelita. Sim, uma faca de açougueiro. Em um primeiro momento, eles acharam tratar-se de um caso de abuso sexual, já que o corpo estava nu e as roupas estavam dobradas ao lado da cama. Porém, um exame médico foi feito e logo foi descartada essa hipótese. A partir daí, 2 detetives foram designados para tentar resolver o caso. E agora, pasmem. Mas no meio de todo aquele incêndio, eles encontraram um bilhete, um lembrete, na verdade, que a Teresita havia escrito para ela mesma. Estava escrito assim, abre aspas, consiga ingressos para A.S. fecha aspas. Mas quem seria esse ou essa A.S? Sem mais pistas, até porque a maioria dos objetos pegou fogo, o caso foi deixado de lado. Até que em agosto do mesmo ano, de 1977, as coisas começaram a tomar um rumo sobrenatural. Um casal das Filipinas, o Dr. José Chua e sua esposa chamada Remibas, procuraram a polícia para dizer que a esposa dele supostamente havia incorporado o espírito da Teresita. Eles contaram à polícia que eles relutaram muito para ir até a delegacia, porque eles tinham medo de ser ridicularizados. Mas, como a Teresita não deixava esse casal em paz, eles resolveram ir até a delegacia e contar tudo o que estava acontecendo. Então, depois que o suposto espírito da Teresita voltou diversas vezes implorando para eles irem até lá, eles contaram que inicialmente a Teresita recebeu uma visita amigável de um homem que também trabalha no hospital como técnico, talvez seja técnico de manutenção ou alguma coisa parecida. Esse homem seria Alan Showery, que tem as iniciais AS. Então esse Dr. José contou que ao ver a sua esposa supostamente possuída, pelo espírito da Teresita, teria dito que, a princípio, o Showery foi ao apartamento dela para consertar um aparelho de TV, mas que as coisas saíram do controle quando ele tentou furtar um anel que tinha sido da mãe dela, um anel francês bem valioso. Então ele disse que ele teria pego tanto o anel quanto outras joias, e esse fato das joias a polícia não tinha conhecimento. Esse casal também deu a eles um endereço em que a pessoa poderia confirmar que essas joias pertenciam realmente a essa fisioterapeuta. Como a polícia não tinha nada em mãos até o momento, então eles resolveram ir atrás dessa pista, não importando de onde essa pista veio. Então, os 2 detetives, encarregados a princípio pelo caso, foram até a casa dessa pessoa, no endereço do Alan Showery, encontraram ele na casa, fizeram algumas perguntas para ele. Ele disse que realmente ele tinha ido até lá para consertar um aparelho de TV, mas que depois disso ele foi embora. Só que nesse momento aparece a esposa, a mulher do Alan,
e ela está usando uma das joias que havia sido mencionada, né, pelo casal. Era um colar de pérolas e não demorou muito para que os detetives encontrassem o restante das joias nesse apartamento. Ele foi preso e mais tarde as joias foram identificadas por um primo da Teresita, que era solteira e morava sozinha. Mas será que essa história de incorporação é verdadeira ou foi inventada? Os detetives acreditam que essa voz do além, ela foi uma farsa inventada por Remibas e teria um motivo para ter sido inventado. E é bem importante agora a gente lembrar, então, que todos trabalhavam no mesmo hospital. A Teresita, esse casal e mais o Alan. Os detetives chegaram à conclusão que a esposa, a Remibas, ela teria visto alguém usando naquele hospital, alguma mulher usando alguma das joias, então ela deve ter ligado os pontos e ficou com medo de retaliação e ela teria inventado, então, junto ao marido, essa história da incorporação para que eles pudessem ir até a polícia e, caso o Alan soubesse do que aconteceu, que ele não fosse atrás dela. De qualquer forma, esse caso foi levado ao júri para determinar se o Alan era realmente culpado. O júri teve muita dificuldade mesmo de chegar a alguma conclusão, porque essa revelação supostamente teria vindo do além. Porém, o promotor, o Thomas, ele disse que se a polícia não tivesse ido investigar, né, mesmo que tenha vindo do além essas informações, ela teria sido negligente. E o promotor ainda disse, abre aspas, eu tenho certeza que nenhum de nós jamais ouviu uma história tão bizarra como essa, fecha aspas. E aí o juiz diz que, independentemente dos detetives acreditarem ou não nesse caso, a função deles era investigar. E esse julgamento, ele aconteceu quase 2 anos após o crime. E mesmo o júri levando 8 dias para deliberar, né, para dar um veredito, eles não chegaram a nenhuma conclusão e o caso foi anulado. Mas como essa história continuou na mídia, jornais, revistas, as pessoas comentando, né, o tempo inteiro sobre esse assunto que não tinha sido resolvido e coisa e tal, talvez por conta disso, o próprio Alan foi até a delegacia e ele se declarou culpado do crime. Era fevereiro de 79 e ele foi condenado a 14 anos de prisão, mas ele teve a sua liberdade condicional já em 1983. E agora sim, conta pra mim aqui nos comentários se você já conhecia essa história, o que você achou dela ou o que você acha, na sua opinião, que realmente aconteceu. Os comentários, eles serão todos muito bem-vindos, desde que não haja nenhuma confusão, briga, discussão em torno de religiões ou crenças, tá? Os comentários serão bem-vindos e não serão apagados. Se você gostou dessa história, deixa o seu curtir também aqui, que é muito importante também para o canal, né? E obrigada por ficarem comigo até o final desse vídeo e até a próxima história.